noite, irmãos. Nós cantamos um hino agora que fala para nós crermos e observarmos e que o fiel obedece a tudo aquilo que Cristo manda. Nossa mensagem vai ser um pouquinho sobre isso, sobre a obediência a Deus, sobre imitar a Cristo. Jesus Cristo, ele veio a este mundo e ele cumpriu toda a vontade do Pai. A Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, tudo foi provado, mas sem pecado. E ele veio cumprir o propósito que o Pai tinha destinado a ele. Ele cumpriu, palavra por palavra, mandamento por mandamento. E ele nos deixa esta responsabilidade também, de imitarmos a Cristo e cumprirmos o seu mandamento. O nosso texto vai ser em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu vou orar mais uma vez e nós continuamos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, que neste momento a tua palavra, Senhor, seja a única coisa exaltada neste culto, que possamos aprender de ti, guardar o que vai ser falado aqui, pregado em nossos corações, que o seu Espírito nos guie, meu Deus, me guie a expor a sua palavra da maneira correta e nos guie, Senhor, a guardar ela em nossos corações. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que nada externo, Senhor, o nosso próprio pecado venha atrapalhar este culto dedicado a Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós fazemos essa oração. Amém. Bom, irmãos, aqui nós temos um texto bastante conhecido, onde o apóstolo Paulo, falando com os irmãos de Coríntios, ele fala para aqueles irmãos imitarem a ele. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Eu queria que cada um de nós aqui hoje pudéssemos parar para pensar um pouco nas nossas vidas e nos perguntarmos se nós poderíamos falar isso para outras pessoas. Nós estamos numa igreja, e a função de uma igreja é nós estarmos em comunhão, exortando uns aos outros o tempo inteiro, evangelizando para que novas pessoas se convertam, e esses novos convertidos precisam ser acompanhados e aprenderem. Nós temos aí os novos batizandos, que estão fazendo os cursos de batismo. Nós temos a Isabelle, a Liane, que está começando a frequentar com a gente também. Logo mais vão começar os estudos também. E eu queria que nós parássemos para pensar se, olhando para as nossas vidas, nós podemos dizer isso que o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Coríntios. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós vamos ver que isso é uma função, uma obrigação, uma responsabilidade que Deus deixou para a gente. Talvez alguma pessoa olhe para o que o apóstolo Paulo falou aqui e fale, nossa, que homem orgulhoso, que homem, ele se acha, pedindo para imitar a ele. Talvez alguém possa dizer que o apóstolo Paulo aqui estava sendo orgulhoso, estava se achando, estava se exaltando. Só que nós vamos ver que não. Nós vamos ver que temos pelo menos 2 pontos aqui que nos mostra que o apóstolo Paulo não estava se achando. O primeiro disso é que o apóstolo Paulo, nós conhecemos as Escrituras e sabemos que o apóstolo Paulo falava aquilo com propriedade. Nós vamos ver em diversos textos, nas suas cartas, na sua história, que ele falava aquilo ali porque, de fato, ele podia dizer para aqueles irmãos imitarem a vida dele, imitar aquilo que ele fazia. Queria abrir com os irmãos em um texto que fica lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10.
diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aqui é um texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele passa o texto inteiro exortando a Timóteo cumprir o chamado dele, e durante toda a carta ele cita a vida dele. Ele fala que sofreu as aflições de Cristo, ele fala para Timóteo ter ele como um exemplo. E nós vemos que o apóstolo Paulo, na sua vida, como ele diz aqui, tudo sofreu por amor aos escolhidos. Tudo sofreu para que ele alcançasse os escolhidos de Deus. Ele buscou na vida dele cumprir a vontade de Deus, fazer os mandamentos de Deus. Cristo Jesus, ele veio aqui e sofreu pelos escolhidos. Deus deu mandou, Cristo para esse propósito, para sofrer pelos escolhidos. E o apóstolo Paulo, durante seu ministério, durante sua vida aqui, fez a mesma coisa. Tudo sofro por amor dos escolhidos, buscando então fazer a vontade de Deus. Então nós vemos aqui um homem que dedicava sua vida a Cristo, a cumprir a vontade de Deus. Então ele poderia falar aquilo que ele falou em 1 Coríntios: imitem o meu jeito de viver, como eu imito a Jesus Cristo. O segundo ponto, que mostra que o apóstolo Paulo poderia falar aquilo ali e que ele não estava sendo presunçoso, orgulhoso por estar falando aquilo ali, é que ele sabia que não era com as suas próprias forças que ele conseguia cumprir isso. Não era com a força do seu braço que ele conseguia imitar a Cristo. Mas ele fazia isso porque o próprio Cristo, o Espírito de Deus, o movia a fazer essas coisas. Era o próprio Cristo que estava trabalhando na vida dele para que ele pudesse, então, imitar a Jesus Cristo. Nós vamos abrir agora em dois textos. Um fica em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vemos aqui neste texto que não era mais o apóstolo Paulo, não era mais o homem apóstolo Paulo que estava vivendo esta vida, mas Cristo vivia na vida dele. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha Cristo na vida dele, e era Cristo que movia ele a fazer todas essas coisas. Um outro trecho, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mais uma vez nós vemos aqui que o apóstolo Paulo havia trabalhado, de fato, mais do que os demais apóstolos. A gente vê isso nas cartas, na própria Escritura. Mas ele afirma aqui, com bastante clareza: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo poderia falar aquilo. Ele podia falar pedir para aqueles irmãos imitarem ele. Primeiro, porque ele vivia uma vida de acordo com a palavra de Deus. E segundo, porque ele sabia que vivia desta forma não por causa
de alguma bondade que vinha dele, mas por causa do próprio Deus que trabalhava na vida dele. Mas a questão aqui, irmão, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, o foco aqui não é a vida do apóstolo Paulo, né? O foco aqui é a exortação que ele faz para aqueles irmãos. A primeira coisa que nós observamos aqui, nós até comentamos isso ontem, eu comentei isso ontem no estudo dos jovens, é que o apóstolo Paulo ele não se colocava como alguém superior àqueles irmãos. Nós vimos que ele fala que trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, ele coloca ele como a pessoa a ser imitada, mas ele não se coloca superior àqueles irmãos. A exortação dele é para que aqueles irmãos pudessem viver a mesma coisa que ele vivia. E se ele está exortando isso, e nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, e o apóstolo Paulo falou isso inspirado pelo Espírito, é porque nós podemos e devemos imitar a Cristo Jesus. Imitar o apóstolo Paulo, né? Assim como ele imitava a Jesus Cristo. É isso que se espera, irmãos, de alguém que tem o Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que é o mesmo Espírito que trabalha na minha vida, trabalhou na vida do apóstolo Paulo e trabalha na vida dos irmãos. Talvez alguém olhe para a vida do apóstolo Paulo e de outros homens das Escrituras, como nós comentamos ontem no estudo, e podemos falar que, não, esses homens, eles eram mais agraciados do que eu, né? E talvez eu não consigo chegar no nível que esses homens chegaram. Mas se nós olharmos para as Escrituras e olharmos para quem estava por trás da vida daquelas pessoas e quem que foi o motivo pelo qual eles fizeram isso, e o poder da onde veio, nós vamos ver que é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito que levou o apóstolo Paulo a ser o imitador de Cristo é o Espírito que habita em nós, que cremos em Cristo Jesus. Nós vamos abrir lá agora em Efésios capítulo 4, a fim de ver também isso. Aqui em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos de Éfeso, falando acerca da unidade da fé, né? Falando para aqueles irmãos sobre a unidade da igreja. E ele diz assim: rogo-vos, pois, capítulo 4, versículo 1, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Quando nós olhamos para a vida destes homens, como por exemplo a vida do apóstolo Paulo, nós não devemos olhar para a vida dele e falar: nossa, como esse homem foi um homem que serviu a Deus, né? E como nenhum outro homem pode chegar perto disso, né? É muito difícil chegar perto disso. Mas nós devemos olhar para a vida dele e procurar quem foi que fez isso na vida dele. E tentar enxergar se o mesmo que fez isso na vida dele também está fazendo nas nossas vidas. Nós possamos, irmãos, ter em mente que é o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus trabalha na vida de todos aqui. Lógico, ele dá funções para cada um conforme a sua vontade. Ele dá capacidades para cada um conforme a sua vontade. O pastor Paulo pregou semana passada acerca dos talentos, e nós vimos lá que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos. E esses dois, né, com aquilo que Deus deu, eles usaram, buscaram cumprir a vontade de Deus. Porque, no caso ali, né, da parábola, cumprir ali a vontade do Senhor. E nós, da mesma forma,
Talvez Deus distribuiu aqui talentos para cada um. Talvez nós não fomos chamados para fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez. Mas com certeza Deus nos chamou para imitarmos a Jesus Cristo. Então, se nós estamos achando, irmãos, que o apóstolo Paulo, né, não podia, se alguém acha que o apóstolo Paulo não podia falar daquela forma, desse jeito aqui, né, sede meus imitadores, se a gente acha que o apóstolo Paulo está sendo presunçoso em falar isso, né, é porque talvez nas nossas vidas nós não estamos colocando isso em prática. Porque todos nós que conhecemos a Cristo devíamos poder falar com bastante confiança. Seja o meu imitador, como eu também sou de Cristo. Essa mensagem falou muito comigo nas últimas semanas. Né? A gente anda evangelizando todos os domingos, né? E procurando um pouco, estudando um pouco sobre evangelismo. Eu comecei a ver que o evangelismo vai muito além do que nós só chegarmos em alguém e falarmos com determinada pessoa, apresentarmos a Cristo Jesus. Sim, com certeza isso aí é o foco, né? Esse é o que salva é a mensagem. Mas no nosso dia a dia, não só nos domingos, mas no nosso dia a dia, o nosso viver e aquilo que nós fazemos conta muito na hora de evangelizar alguém. Irmão. O apóstolo Paulo, falando, né, podia falar com propriedade isso que ele falou aqui, e aqueles irmãos olhavam para ele e consideravam aquilo que ele falava. Porque eles olhavam para a vida do apóstolo Paulo e falavam, realmente, existe um Deus por trás da vida deste homem. O que ele está falando não é da boca para fora. E quando nós estamos evangelizando ou vivendo a nossa vida, né, no trabalho, na faculdade, em casa, nós precisamos lembrar que a nossa forma de viver vai dizer muito sobre o quanto a pessoa vai prestar atenção naquilo que nós estamos pregando. Que adianta nós falarmos para as pessoas arrependerem de seus pecados, mas, sei lá, dentro de casa você comete algum pecado, ou na escola você comete algum pecado que é de conhecimento de todos. E o que vão pensar de nós, né? Olha aquele crente, né? Ele diz que precisa se arrepender dos pecados, mas ele não mostra uma vida de arrependimento. Ele diz que precisamos seguir a Jesus Cristo, mas ele não vive uma vida como Jesus Cristo viveu. Isso é uma acusação muito grave, irmãos, a ser feita para um cristão, para alguém que tem o Espírito de Deus. Nós precisamos estar preparados e empenhados, irmãos, em sermos imitadores de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, né, reunidos como igreja, e isso é fundamental numa igreja. Existe algo bastante importante, que é o discipulado. O discipulado, ele é algo que nós vemos com bastante clareza nas Escrituras. E nós podemos dar duas definições para discipulado, né? Discipulado como nós seguirmos a Cristo e discipulado como nós ajudarmos outras pessoas a seguirem a Cristo. E uma coisa está intimamente ligada com a outra. Se nós quisermos ensinar outras pessoas a seguirem a Cristo, se nós quisermos, na vida da igreja, ajudar outros irmãos e sermos exemplo, e realmente, né, queremos ajudar essas pessoas a seguirem, viverem aquilo que Cristo viveu, nós precisamos estar vivendo essas coisas. Mateus capítulo 28, Jesus deixa um mandamento para a sua igreja, né, para os seus discípulos.
Mateus capítulo 28. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fazei discípulos. Muitas vezes a gente atrela isso só ao evangelismo, e realmente, neste caso aqui, ele está falando realmente para buscarmos, evangelizarmos pessoas, e as pessoas, elas se arrependerem, né? Então nós estamos trazendo discípulos a Deus. Mas o versículo ele continua falando, batizando em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso daqui é a aplicação do discipulado, irmãos. E que é dever de todo crente, de toda pessoa que faz parte de uma igreja verdadeira e que foi verdadeiramente transformado por Jesus Cristo. Ensinar todas as coisas que vos tenho mandado. Como cristãos, nós precisamos colocar esse discipulado em prática. E nós só podemos fazer isso, irmãos, se nós estivermos imitando a Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. Hoje o irmão Vitor falou no estudo da manhã acerca das mulheres, né, que pela conduta delas, elas poderiam conquistar os seus maridos. Né? Mulheres que não tinham maridos convertidos, não seguiam a fé de Jesus Cristo, que pela conduta delas, elas poderiam ganhar seus maridos. Claro que nós sabemos que não é a nossa conduta que vai salvar alguém, mas com certeza a nossa conduta faz diferença na vida do próximo. E nesse caso, por exemplo, das mulheres que tinham os maridos de fé estranha, talvez a vida delas e a forma com que elas viviam poderia chamar a atenção deles. Realmente houve uma transformação na vida da minha mulher. Realmente ela vive aquilo que ela prega. Deixa eu me atentar para isso. Porque ela não está mentindo. Então todos nós precisamos olhar para nossas vidas, irmão. E vermos se nós estamos sendo exemplo para o próximo. Olharmos para a nossa vida e buscarmos verdadeiramente poder fazer essa exortação aqui que o apóstolo Paulo fez para aqueles irmãos. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. E que essa pessoa possa olhar para a nossa vida e possa seguir isso com confiança. Nós possamos ser exemplos para o próximo, para o crescimento da igreja e para o nosso próprio crescimento. Nós vamos agora para 2 Timóteo. Voltar em 2 Timóteo, nós já abrimos lá, né? No capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, como eu falei, ele vinha exortando Timóteo aqui. E esse aqui é um exemplo claro de discipulado, né, onde o apóstolo Paulo pega um jovem e ele exorta aquele jovem, dando exemplo de si mesmo, né, instruindo aquele jovem. E o apóstolo Paulo aqui, né, muitos dizem que essa aqui pode ser a última carta do apóstolo Paulo, que depois disso, muito provavelmente, ele tenha sido morto. Mas no final da vida dele, o apóstolo Paulo fala algo interessante para Timóteo. Né? Capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A gente consegue ver a mesma confiança que ele tinha lá em 1 Coríntios. Né? Ele chegou no final da vida dele e ele poderia continuar afirmando: combati o bom combate, guardei a fé. Se
hoje, todos nós aqui, irmãos, soubéssemos que semana que vem a gente morreria. Todos nós aqui. Será que a gente poderia ter essa mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha? De falar, né? Está chegando o fim da minha vida. Será que eu poderia, se a gente tem, né, olhando para nossas vidas, a gente pode afirmar isso? Combati o bom combate, guardei a fé, vivi uma vida para Cristo Jesus. No versículo 8, ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo viveu esta vida, imitou a Cristo, combateu o bom combate, né? Guardou a fé, fez isso com confiança e agora tinha confiança que receberia a coroa da justiça. Tinha confiança que o próprio Deus estava guardando para ele a coroa da justiça, meus irmãos. Só que, olhando para esse texto no versículo 8, a gente vê mais uma vez que isso não era exclusivo do apóstolo Paulo. Ele não fala apenas que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas ele termina falando, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos nós, irmão, podemos ser imitadores de Cristo. Todos nós podemos ter uma vida vitoriosa na fé, como o apóstolo Paulo teve. Todos nós compartilhamos do mesmo Espírito, o Espírito de Deus. E se tem alguém aqui hoje que não conhece a Cristo, que ainda não conhece esta mensagem, que ainda não sabe quem foi Jesus Cristo, de fato, qual é a importância de viver uma vida, entregar sua vida a Jesus Cristo, saiba que Jesus Cristo ele veio ao mundo para nos ser exemplo do que nós devemos seguir, mas que nós só podemos fazer isso se um dia nós formos transformados. Mas aqui temos uma igreja, né, com 25 membros, 26 membros, alguma coisa assim, 27 membros, mais alguns que estão para vir aí, se Deus quiser. E nós podemos afirmar com convicção, né, que Cristo nos transformou. E é por isso que essa mensagem, que nós viemos aqui no púlpito, né, e pregamos, falamos para seguirmos a Cristo, fazemos a vontade de Deus, é porque nós podemos fazer isso, porque um dia nós somos transformados. E se você quiser também que esta mensagem seja para você, que essas exortações façam sentido na sua vida, que você entenda que Cristo Jesus é o único que pode transformar as nossas vidas. E que nós, que já conhecemos a Cristo, possamos olhar para as Escrituras, nos atentarmos, como nós cantamos, né? Crer e observar tudo aquilo que Cristo tem mostrado. E ter convicção de que Cristo nos chamou, irmãos, para servi-lo, para imitá-lo. Nós vamos abrir no último texto, que fica em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você ainda não entendeu este evangelho, saiba que a salvação ela é pela graça, ela é por meio da fé, ela não vem de obra alguma. O apóstolo Paulo não era salvo, ele não recebeu a coroa da justiça, porque ele imitou a Cristo. Não foi exatamente por isso. Ele não foi salvo porque ele imitou a Jesus Cristo. Mas ele imitou a Jesus Cristo porque um dia ele tinha sido salvo, tinha sido transformado. E é o que o versículo 10 nos fala, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela.
Percebam que nós fomos chamados e transformados para um propósito, irmãos. Somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Se não estamos andando em boas obras, precisamos nos atentar e voltar para a palavra de Deus. Ou olharmos para nossas vidas e vermos se de fato nós fomos transformados e fomos chamados para as boas obras. Não estamos nos enganando. Então, irmãos, que esta mensagem possa falar em nossos corações e, de fato, possamos afirmar com convicção que somos imitadores de Jesus Cristo. E possamos falar para outros nos imitarem, como nós imitamos a Cristo. Que possamos viver uma vida na igreja de discipulado, onde um sempre exortando o outro, um sendo exemplo para o outro, porque quando um cair, o outro tem uma vida exemplo a ser observada. Possamos ajudar uns aos outros. Nós só podemos fazer isso se todos nós buscarmos a Cristo, olhar para Cristo. Amém?